Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai continuar a implementação da nossa API de ingressos e o foco hoje vai ser fazer o passo onde a pessoa que é a cliente escolhe o tipo de plano que ela quer assinar dentro do sistema de ingressos ali e a forma que ela vai querer pagar. Esse é um passo muito legal, porque quando você vai escolher a forma de pagar, imagina a nossa plataforma. Eu posso querer fazer o pagamento via PayPal, via PagSeguro, via Stone. Posso fazer via Mercado Pago, ou qualquer outro provedor de pagamento. Cada provedor de pagamento desse tem uma maneira de se integrar que é diferente, exige que os parâmetros sejam passados de maneira diferente e tudo mais. Então aqui, né, tem um desafio já meio clássico aí de polimorfismo que eu vou mostrar para você como foi que eu resolvi, beleza? Tem outra coisa que é legal, que na hora que você assina o plano, você gera uma expectativa de pagamento dentro da empresa. Então, é importante que eu assinei o plano, agora eu tenho expectativa de pagamento, essa expectativa de pagamento tem uma data limite, e aí cada tentativa de pagamento vai gerando um status, né? Então eu também vou te mostrar como eu pensei nisso e como foi que eu resolvi isso aqui e tudo mais. Além disso, eu também vou mostrar para você, na prática aqui, a gente se inspirando nas ideias do Domain Driven Design com um sistema que é real. Obviamente, quando eu falo que é real, não é que ele está em produção nesse momento e tudo mais, mas é um sistema que tem backlog, que tem uma inspiração na realidade, aí você consegue usar, né, sistemas de tickets por aí para comprar ingressos do que você quiser e você consegue ver o paralelo e realmente tem sido desafiador para mim. Eu tive que parar, eu tive que pensar aqui nessa parte para implementar. Eu tive problema para, por exemplo, identificar ali, né, falar, beleza, pensar, essa operação aqui eu tenho pré-condições para executar, ela tem que viver dentro do agregado. Será que eu vou usar a entidade que eu já tenho aqui, ou será que eu vou ter que criar um outro agregado ali, né, para respeitar, por exemplo, esses boundaries ali, né, essas pré-condições que eu quero na hora que eu vou colocar uma nova assinatura dentro de uma empresa que tá utilizando aí o nosso sistema. Quando eu falo agregado, é um dos conceitos, né, que é trabalhados na parte tática ali do Domain Driven Design e tudo mais. Então, acho que é um episódio com bastante coisa, eu vou te explicar bastante coisa, e aí qualquer dúvida que você tenha, obviamente, né, você deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, né, vamos navegar aqui um pouco pelo código. Eu tenho usado o approach de mostrar o código já implementado e explicando cada um dos passos aí, porque eu acho que eu consigo tirar mais proveito aqui do vídeo do que ir codando enquanto eu gravo, né? Acho que se eu fosse codando enquanto eu gravo, era melhor fazer uma tweet, por exemplo, e aí fazer junto com todo mundo e tal. Então, aqui tem esse controller que é o entry point da parada aqui, né? Eu seleciono a plano controller e a pessoa aqui, né, ela vai selecionar um plano. Então, para selecionar um plano, eu preciso saber a empresa, lembrando que a ideia aqui a construção aqui, né, é criar um sistema desses de ingressos, de ticket. Aí eu até achei uma empresa, né, que está por trás de vários times de futebol aí, que chama RoboTicket. Eu também estou olhando lá para me inspirar cada vez mais. Mas a ideia é que a gente tem empresas que contratam o nosso software. Então, algum time de futebol pode contratar e ele é representado, esse time de futebol é representado por essa abstração aqui que chama empresa. Beleza? Então, quando eu vou selecionar um plano, é um plano para uma empresa, para um cliente que está logado no sistema ali naquele determinado momento. E para selecionar o plano, esse cliente precisa passar o plano e o tipo e como ele vai querer fazer o pagamento, vai querer criar, né, a assinatura, as expectativas de pagamento para essa assinatura que vai ser gerada. Então aqui, ó, esse plano selecionado do request, a pessoa escolhe o ID do plano aqui, né? Imagina que é uma API, então ela vai vir ali o plano selecionado. E aqui vai ter a plataforma de pagamento. Então aqui tem algumas, né? Já cliquei aqui, ó. Então, sei lá, PagSeguro, Mercado Pago, Cielo, Stone, PayPal. E o legal foi que na hora que eu criei essa em eu fui digitando e o próprio Copilot foi gerando outros provedores de pagamento por conta do contexto ali. Então, aqui eu acho que tem coisas que eu considero sempre que são interessantes quando eu falo de código, né? Eu sempre gosto de lembrar para você que a sua capacidade
de implementar alguma coisa com naturalidade, com fluidez, ela é diretamente proporcional ao seu nível, ao nível de detalhe da sua imaginação para aquilo. Então, antes de codar, né, e essa daqui era a funcionalidade que tinha vários passos. Então, antes de codar, eu escrevi aqui em forma de comentário para eu ver se eu conseguia imaginar o passo a passo. E aí só depois de imaginar aqui o passo a passo, né, eu investi esse tempo, eu comecei a codar. E aí eu descobri o meu fluxo ali, que primeiro eu ia criar uma assinatura em cima do plano que a pessoa tinha escolhido. Então eu estou no plano diamante, plano ouro, plano não sei o que, então agora eu vou criar uma assinatura em cima disso. E depois que eu criar essa assinatura, eu vou gerar as expectativas de pagamento para essa assinatura. Então esse foi meu modelo aí, né, de construção em função do problema que eu estou querendo resolver aqui. Então eu carrego o plano de assinatura. Aqui eu estou direto aqui no controller, né? Só lembrando para quem chegar aqui no código, pô, você está fazendo esse fluxo aí de negócio dentro do seu controller e tudo mais. Eu ainda vou gravar sobre isso, mas eu sou uma pessoa que usa a arquitetura em camada de maneira bem diligente, beleza? Então eu reflito bastante antes de utilizar, né? Se eu vou querer de fato, o que é que eu estou pensando ali, se de fato precisa de reaproveitamento daquela regra de negócio nesse nível já, né? O quanto que o framework me dá suporte para testabilidade e tudo mais. Então, eu considero que o Spring é uma tecnologia já muito madura, super declarativa, e quando você cria um controller no Spring, o nível de acoplamento que você tem com ele é baixíssimo. Então, na minha opinião, obviamente, né, levar esse código daqui para qualquer outro tipo de classe, caso seja necessário, é uma atividade trivial, então eu não me preocupo já em fazer isso de partida, beleza? Também não teria nenhum problema. Se você fizesse, você teria só que pagar alguns preços de criar mais intermediações ali, né, para retornar os possíveis problemas de validação de negócio e por aí vai. Então, aqui eu carrego aqui, né, o plano de assinatura, e aqui eu faço duas checagens que para mim é importante. Eu sou uma pessoa que gosta bastante dos princípios propagados por Design by Contract ali, né, quando você pensa em você fazer checagem de pré-condições. Então você flerta entre Design by Contract, é quando você tem de fato, né, métodos com contratos bem definidos ali na sua declaração e tal. Aqui a gente fala de uma inspiração de self-testing também, que é você vai deixando esses testes que o seu próprio código vai fazendo, que são importantes ali, né? Então, quais são aqui? O plano que foi selecionado, ele tem que ser da empresa. O plano que foi selecionado, ele tem que ser da empresa. Então, eu verifico aqui. E a pessoa logada, ela também tem que ser aqui dessa empresa que foi passada como argumento, beleza? É só uma checagem a mais, para quê? Porque eu não quero que o software funcione de maneira incorreta, beleza? Eu faço o máximo que eu posso quando eu estou codando, auxiliando pessoas quando elas estão codando e tudo mais. O meu pensamento sempre é assim: você tem uma garantia e um desejo quando você constrói um software. A garantia é que tem bug e o desejo é que seja útil. Então, o que é que eu posso fazer para revelar os bugs o mais cedo possível? Eu vou tentar codar, obviamente, né? Eu não quero que tenha bug, mas eu sei que vai ter. Então eu faço código tentando revelar o bug o mais cedo possível para conseguir. Quanto mais cedo você revela, supostamente, menos dano ele faz dentro do software como um todo. E mais fácil é de você corrigir. Ainda mais quando você vai fazendo seus próprios testes. As mensagens são mais fáceis de ser analisadas no seu processo de troubleshooting e por aí vai. Então eu particularmente gosto bastante dessa prática aqui. E aqui, né, eu também me preocupei com um detalhe que é assim: se você pensa, uma empresa, ela pode ter diversos planos, e uma empresa especialmente pode ter diversos clientes naquela empresa, né, que querem comprar ingressos para os eventos que aquela empresa, pensa num time de futebol com seu plano de sócios torcedores, você tem milhares de sócios torcedores. Se aqui nessa asserção eu fizesse assim, empresa ponto tem essa pessoa, pensando em fazer esse código utilizando as abstrações conectadas diretamente com o domínio que eu tenho, na execução teria uma chance alta dessa empresa com milhares de pessoas eu fazer um loop, né, nessas milhares de pessoas para achar. Então, aqui eu ainda me mantive próximo do domínio, eu só inverti o jeito de fazer, que é uma pessoa, ela é de uma empresa, então
nessa relação, né? Quando você olha do ponto de vista da abstração da pessoa, lá dentro ela tem uma relação com a empresa, e verificar se ela é de uma determinada empresa é uma operação um pouco custosa. Então aqui, de fato, eu me preocupei um pouco com isso, talvez uma preocupação precoce, mas eu entendi que era importante e não machucava em nada o software aqui. Beleza? Depois disso, veio uma parte que eu considero que é bem legal, né? Porque assim, imagina a pessoa quando coda achando que é legal, né? Enfim. Eu tinha que criar uma nova assinatura. E uma assinatura, ela tem um construtor que é bem de boa. Uma assinatura é a relação entre uma pessoa que é um assinante ali, né? Que tá querendo assinar a parada, e um plano. Olha o gato aqui aparecendo. E o plano. Só o que acontece? Se eu permito, né, esse código aqui, ó, new assinatura, e passo os parâmetros, o construtor da assinatura, ele não teria, quando você pensa no assinante e pensa no plano, o construtor da assinatura não se apresenta ali, pelo menos na minha opinião, como o melhor lugar para verificar se aquele objeto poderia ser criado ou não. E aí o que acontece? O sistema aqui só suporta uma assinatura por pessoa. Então eu sou Alberto, eu tô naquele time, eu quero virar sócio torcedor, por exemplo, daquele time de futebol, que utiliza esse nosso sistema aqui de ingressos, né? E tudo mais. E aquele time de futebol só suporta uma assinatura. Se eu dou o new aqui, né, na assinatura, por exemplo, se você for olhar, por exemplo, imagina que você criou aqui, você vai salvar no banco de dados. Na tabela do banco de dados, imagina que você fosse botar uma restrição lá. Você tem a relação do ID do assinante, ali, né, da pessoa, e do plano. Então ali eu poderia fazer uma checagem, né? Eu aqui só vou suportar nessa tabela esse ID aqui, né, ele não pode se repetir, né? Então essa chave aqui estrangeira, ela tem que ser única dentro da tabela. Eu poderia fazer, só que aí o que acontece? Já vazou do software essa lógica. E de novo, se vazou do software, você está lá na camada de banco de dados, olha o momento que você vai achar o problema. E aí tem um outro lance, né? Não que você precise ficar apegado a isso, mas eu de fato gosto de começar todo o software e implementar até onde der o software, sempre tentando ser orientado de fato, né, pelo domínio. Eu quero que a anatomia do código represente de fato o problema que está sendo ali resolvido. Então eu tinha aqui uma situação que dentro da minha lógica aqui, né, se aproximando do domínio, eu queria verificar se eu quero criar uma nova assinatura e caso essa assinatura já exista, eu não quero que seja possível de ser criada aí. Aí eu criei essa abstração aqui, ó, que é as assinaturas. Então eu tenho uma coleção de assinaturas de uma empresa, beleza? Tem ali, né, várias assinaturas de uma determinada empresa, e agora essa coleção tem comportamento. Eu quero verificar se já existe uma assinatura ali dentro e por aí vai. Então aqui, ó, eu tenho essa classe que chama assinaturas, beleza? Ela dentro dela tem um repositório de assinaturas e tem aqui, né, uma coleção. Eu já quando ela é instanciada, eu já carrego todas as assinaturas aqui de novo. Eu tenho esse problema, né, que eu sou como um clube de futebol, por exemplo, pode ter milhares de assinaturas. Aqui eu tenho esse perigo no código, que eventualmente pode ser, ó, sobrou um sysout ali, né, que eu vou ter que resolver, né? Será que eu vou utilizar alguma estratégia de query sob demanda, por exemplo, ao invés de carregar todas as assinaturas aqui, ó, na hora de criar a assinatura, eu poderia verificar aqui, fazer a query na hora. Olha, verifica se já tem uma assinatura para essa pessoa usuária aí. É uma estratégia. Mas percebe que agora tá na abstração das assinaturas. Beleza? Tem agora aqui, né? Ela representa de fato essa coleção e eu posso operar sobre ela da maneira que eu achar interessante. Aqui eu carreguei todas no construtor. Olhando aqui, falando com você, eu falo, pô, tô caindo no mesmo problema do outro, né? Pra você ver como o cérebro de vez em quando vai cansando e você vai perder um detalhe ou outro. Mas aqui era uma refatoração que ficaria muito, muito trivial, né? Imagina que eu poderia vir aqui, imagina que eu não quero carregar aqui mais. Tá abstraído, né? Eu pensei nisso direitinho, olha só, né? Eu vou aqui, tiro primeiro isso daqui.
Aqui, ó, eu tenho aqui, né, as verificações de nulo. Aí aqui eu crio uma nova assinatura e aqui eu faço a asserção, né, ó. As assinaturas não podem conter. Eu aqui poderia fazer algo assim, né? Assinatura repository find by find by assinante ID. Aqui eu poderia passar pessoa usuária .get ID, por exemplo. Isso daqui poderia me retornar um optional de assinatura, uma possível assinatura aqui. E eu já faria a brincadeira bem de boa aqui no código, beleza? Então eu poderia mexer nisso daqui e eu manteria aqui, ó, a asserção que eu quero, né? Que é a que eu quero fazer aqui uma checagem de, olha, eu vou criar essa assinatura, mas eu não posso ter uma assinatura aqui igual a essa já. E aqui tem um detalhe, eu vou voltar nisso em outro vídeo. Isso daqui é checagem de pré-condição. Isso daqui, por exemplo, se tivesse uma ferramenta legal de design by contract, poderia estar, eu aqui, né, poderia declarar aqui no comentário, aqui no método cria, aqui, ó, tem a pessoa usuária e tal, e eu poderia botar aqui, né, se tivesse um jeito interessante de descrever a pré-condição já aqui, eu poderia já colocar aqui, ó, sei lá, pré-condições. Só é suportado uma assinatura por pessoa dentro de uma empresa. Isso daqui é uma pré-condição das assinaturas, ou seja, chamou aqui, você quer criar uma assinatura de uma pessoa que já tem assinatura, vai dar pau. Isso daqui tá depois ali, né, uma coisa mais core do sistema do que uma validação de negócio que está conectada com eventual caso de uso e tudo mais. Eu poderia, inclusive, transformar essa pré-condição numa validação de negócio para dar um retorno interessante para quem chamou, né? Mas se chegou nesse ponto aqui do CRIA, nessa coleção de assinaturas, e foi passado uma pessoa usuária que já tem uma assinatura, quer dizer que tem um pau do sistema. Alguém antes não validou, pensando no caso de uso de nova assinatura ali. Então eu venho aqui, ó, agora é legal porque eu tenho aqui essa abstração de assinaturas, eu peço agora para criar uma nova assinatura. Tem um detalhezinho que eu deixo ali, né, no construtor aqui, eu deixo uma mensagem dizendo, olha, não chama esse construtor direto, né, eu sei, ele não deveria existir e tal, mas está tudo no mesmo pacote. E para instanciar um objeto eu preciso do construtor, e eu, na minha opinião aqui, acho que ficou bem de boa. Eu deixei o construtor, deixei um comentário. Eu poderia fazer, por exemplo, uma validação de infraestrutura aqui, de verificação de pilha, que, olha, esse construtor só pode ser chamado lá do CRIA e tudo mais. Talvez pudesse existir, né, um plugin de compilador que você linkava, né? Porque tem essas amarrações no código. Eu quero que esse construtor só seja chamado, por exemplo, daquele outro ponto. Poderia tentar pensar nisso, mas acho que já transcenderia bastante aqui o lance da API. Então aqui, ó, eu crio a nova assinatura, boom. Aí para essa assinatura agora, eu crio uma nova expectativa de pagamento. Então a expectativa de pagamento agora sim, eu tenho com a plataforma que a pessoa escolheu para aquela assinatura, uma data limite para pagar, e eu gero um código dessa expectativa. É importante quando você pensa nesses sistemas que vai ter integração com provedores de pagamento, né? Todo provedor de pagamento em geral vai ter algum ID de transação, que você tem que passar esse ID de transação na integração, e na volta dele para o seu sistema, ele volta com esse ID de integração para você fazer as lógicas que você precisa em cima ali, né? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho uma expectativa de pagamento, e nessa expectativa de pagamento tem um código, e aí vai ter as tentativas de pagamento para essa expectativa. Cada tentativa, ela tem um status, por enquanto pendente ou pago, e tem um instante ali. Então, eu gero essa expectativa, salvo uma nova expectativa de pagamento,
E aí agora, ó, eu preparo a integração com o pagamento. Venho aqui, ó, eu tenho essa interfacezinha aqui que é... Por que eu precisei de uma interface? Porque eu vou ter várias integrações de pagamento com vários players diferentes. E cada um vai me jogar para um link de pagamento diferente com a montagem de link diferente. Então aqui, né, quando eu vejo esse tipo de situação, minha cabeça já vai para o lance do polimorfismo, tudo mais, é meio natural, para ser bem sincero. E aqui eu preparo o pagamento. Então aqui, ó, eu por enquanto só botei o do PayPal e fiz aqui a brincadeira, ó, integrador pagamento com PayPal. Ele aqui gera um link de pagamento, ó, gera um endereço, a URL correta, monta os parâmetros e por aí vai. Uma coisa que eu não sei se você ficou pensando, mas eu já estou me sentindo julgado aqui no vídeo, e falou assim, caramba, o cara passou um RI Builder, que é uma classe específica do Spring, para um método dele que está lá no domínio, né? Que está lá no core da parada, né? Expectativa de pagamento é uma classe que deriva do problema. Ela é guiada pelo domínio e tudo mais. E como assim eu estou integrando, estou acoplando, né? Não integrando, eu estou acoplando uma classe que é derivada estritamente do problema que a gente está resolvendo com uma classe que é totalmente de infraestrutura, de um framework e tudo mais. Vou voltar aqui, né? Eu não acho que todo acoplamento com camadas de infraestrutura é ruim, beleza? Então, existem tecnologias por aí como Spring e outras que são muito maduras, que os componentes são muito testáveis. Então, quando você pensa em design para testabilidade, testar de maneira isolada ou integrada, ou como você quiser, você não está perdendo nada, beleza? Então, aqui eu só estou dando uma visão. E transformar esse código que está aqui, pegar e falar assim, poxa, eu não quero ficar acoplado com nada de infraestrutura aqui do meu software. Não tem nenhum problema. Ao invés de receber aqui o RI Component Builder, eu poderia criar uma classe minha de construção de endereços aí, que seria composta pelo RI Component Builder, por exemplo, e aí você e aí você ficou tranquilo, você poderia inverter a dependência aqui, e não sei o que, e por aí vai, não teria nenhum galho. Deveria ser fácil resolver isso daqui. Se isso aqui virar um problema, deveria ser fácil resolver esse problema, beleza? É só inverter a dependência, você cria a sua interface com a sua implementação, que vai ser composta pelo Component Builder ali do Spring, e automaticamente você está desacoplado desse cara aí. Então, eu não me preocupo com isso, pelo menos não estou me preocupando com isso aqui agora. E aí, ó, em função para essa expectativa de pagamento, eu preparo aqui essa integração. E por que eu deixei, né, o link entre a plataforma de pagamento conectado na expectativa? Porque eu já quis deixar o software projetado para a pessoa mudar de plataforma de pagamento que ela quer gerir os pagamentos dela. Então, as novas expectativas de pagamento vão funcionar, né, com a plataforma nova, mantendo o histórico das expectativas geradas anteriormente com as plataformas antigas ali, né? Então, eu já pensei nisso aqui no design, quando eu estava imaginando. Eu falei assim, pô, eu não vou deixar a plataforma direto lá na expectativa, direto lá na assinatura, porque a pessoa quer trocar a plataforma de pagamento, eu vou mexer na assinatura dela. A assinatura, na minha opinião, a assinatura é o desejo dela de estar ali dentro daquele sistema de compra de ingressos, né, de sócio-torcedora e por aí vai. É isso que ela está desejando ali. Uma outra coisa é como ela quer pagar. E nesse momento ela quer pagar desse jeito. E eu quero dar a opção, como aqui no nossa solução, dela trocar o interesse dela de como pagar. E aí a mesma coisa, a mesma linha de pensamento apareceu aqui na expectativa de pagamento, né? Que agora aqui o VS Code deu uma travada para navegar. Deixa eu ver se eu consigo ir direto por aqui. A mesma coisa é aqui, ó. Eu poderia botar aqui, né, um atributo que é status de pagamento ou algo do gênero, mas cada tentativa de pagamento
eu quero registrar o instante e quero registrar o status. E eu vou acumulando isso e vou tendo histórico disso com o passar do tempo. E aí no final eu gero um redirect aqui para quem está chamando essa minha API saber agora para onde tem que redirecionar. Beleza? Aí no final, obviamente, né, tem um próximo passo que é a volta para o sistema com o código, com o status ali da transação. O status foi aprovado, não aprovado, e tudo mais. Então, tem isso, né? Tem o valor que foi aprovada a compra, porque eu faço a checagem da volta, né? Para aquela expectativa de pagamento, né? Com aquele código, o valor esperado era esse. O valor que voltou foi esse mesmo. Aí eu checo isso. Então, tem tudo isso para fazer num próximo passo, tá bom? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar aqui, né? Eu acho que nesse desafio de código, de novo, né? Quando eu penso em Domain Driven Design, que eu acho que é uma inspiração interessante, é você o tempo inteiro, para mim, de novo, né? É muito menos é uma frase estranha, né? É muito mais sobre você o tempo inteiro tá se inspirando, tá sendo guiada aí, né? Tá entendendo cada vez mais o problema que você quer resolver, as partes desse problema, se conectando muito mais com isso, do que pensando em agregados, repositórios, entidades e não sei o que, e por aí vai, né? Assim, minha opinião, eu já gravei módulo, né, de Domain Driven Design para Jornada Dev Eficiente, acho que é um tópico, obviamente, de estudo, de treino da minha parte, tudo mais, né? Aplicação no dia a dia e tal, e cada vez mais que eu desenvolvo software, cada vez mais que eu trabalho junto com as equipes, que eu observo o software, para mim é muito mais sobre você entender de maneira cada vez mais profunda o que você precisa fazer. Eu gosto muito de lembrar que o software, o código que você escreve, é a representação do desejo do negócio, aquela automação que você quer gerar e tudo mais. E cada vez que você entende mais profundamente do problema, naturalmente o seu código vai se aproximando daquele entendimento e você vai buscando abstrações que são mais interessantes ali. Para mim é muito sobre isso. Tão simples quanto isso, assim, nesse sentido. Eu não fico pensando, o meu repositório tem que retornar o meu agregado tem que ter as pré-condições de não sei o que lá, e eu tenho que agora ter o meu service, que ele é um domain service, porque o domain service, ele não sei o que, e ele tem um application service, e eu tenho não sei o que. Assim, eu não fico pensando sobre isso. Eu fico pensando que eu preciso construir abstrações que representem, que sejam guiadas ali, né, pelo problema que eu estou tentando resolver, e eu tenho características no código ali que eu considero que são importantes. Então, eu preciso fazer um código que guie o máximo a próxima pessoa que vai mexer naquilo, né? Que limite os caminhos e tudo mais. Então, quando eu penso ali na abstração das assinaturas, é isso. Eu falo assim, caramba, eu quero, quando eu for criar uma nova assinatura, aumentar a chance de não deixar a assinatura duplicada. Eu vou ter também uma restrição no banco de dados. Vai ser legal ter lá. Mas eu quero que antes de chegar de bater na restrição, na pré-condição lá que está no banco de dados, eu quero verificar as pré-condições aqui no domínio, que já existem aqui no problema, no software em si que a gente está escrevendo. Eu vou lá e pimba, penso na abstração ali para isso. Eu não fico muito ligado, de novo, né, nisso. A entidade que está aqui, né, do seu ORM não é a mesma entidade que ele fala no livro do Domain Driven Design. De novo, eu acho que a parte tática do Domain Driven Design é importante, porque ela te dá guias para você começar a refletir, mas o mais legal para mim o tempo inteiro é entenda o que você tem que fazer. Entenda o que você tem que fazer, discuta sobre isso, que aumenta muito as chances do código sair representando o que precisa ali de fato. E aqui, né, depois que eu acabo esse vídeo, eu fico com várias coisas na cabeça, mas um próximo é esse também, né? Percebe o quanto de coisa que você tem que colocar em prática ali. Você tem que pensar nas abstrações, você tem que ser capaz de enxergar a oportunidade do polimorfismo, decidir se você vai querer guardar histórico, não vai querer guardar histórico da parada, e tudo isso você vai representando isso tudo como código. Como que a gente é capaz de fazer um código de qualidade se a gente não for muito bem treinada ou treinado nisso? Então, acho que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas só para você que ficou aqui até agora, para eu produzir aquele código inteiro antes de chegar aqui nesse episódio, eu investi umas 2 horas e meia da minha vida, porque de fato, eu desenhei ali e falei, caramba,
Não é tipo, papum, pra acordar aqui, né? Tem uma parada, tem um fluxo aqui, eu vou ter que pensar sobre isso. E aí eu tive essa oportunidade de treinar para preparar esse vídeo aqui. E aí não tem jeito, né? Quanto mais você treina com dedicação, com a intenção de melhorar, melhor você fica, mais fácil essas tomadas de decisão vão ficando. Beleza? Mas, basicamente, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo de maneira educada, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Beleza? Era isso.